Olá, Constellers! Me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo no multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje será voltado para o bem-estar corporal. E alguém aí sente aquela dorzinha na lombar, aquela dorzinha no pescoço, ou alguém com 30 a mais aí que está querendo trocar de coluna? Esse episódio é para você. E não estarei sozinho nesse multiverso. Comigo hoje trago uma pessoa perita no tema da fisioterapia. Ela vai esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas, sem delongas, sem enrolação, com vocês, doutora Juliana de Castro Junqueira. Prazer. Eu sou Juliana de Castro Junqueira, tenho 43 anos. Sou fisioterapeuta já há 4 anos e 8 meses. Tenho pós-graduação em fisioterapia nas afecções da coluna vertebral. E estou fazendo curso de osteopatia. E já trabalho já há um bom tempo com acupuntura, com terapias manuais, da medicina chinesa. E conhecedora da coluna vertebral, das técnicas da fisioterapia. E é basicamente isso. Que legal, hein, Juliana? Doutora Juliana, né? Doutora Juliana, seguinte, quem chega mais ali para você? São pessoas mais jovens ou mais velhas? Como que é, assim, o seu atendimento? Meu atendimento são adultos, né? Com problema na coluna, idosos também eu atendo bastante. Infantil não tenho tanto atendimento assim, mas adulto mesmo. Legal. Dor crônica, dor na coluna, esse tipo de paciente. E a galera tem um ritmo ali, né, de vida que às vezes a pessoa nem sabe que tá com algum problema na coluna. Sim. Sério, né? Sim. E deixa para ver isso depois, né? A gente tem essa... vamos ver depois isso aí, enquanto tá funcionando. Só que o corpo é uma máquina, né? Você precisa sempre dar aquela manutenção ali, uma revisão. Sim. E a dor crônica, na verdade, você vai prolongando, né? Você vai tendo uma dorzinha e daqui a pouco tem uma outra dorzinha e você vai prolongando e vai tomando um Dorflex, um remédio por conta e depois que vai procurar um profissional, né? Um médico, um fisioterapeuta. Então, isso é muito ruim, né? E a gente acaba, assim, deixando de fazer as coisas que a gente já fazia. Um exercício físico, ou até na pandemia, né? Que parou tudo, todo mundo parou de fazer tudo, né? Sim. Tinha que usar máscara, então isso tudo... A parte mental também, né? Que eu acho que isso prejudica um pouco também. Então, tudo isso faz com que a gente não pratique as atividades que a gente praticava antes. Então, isso é prejudicial para a saúde. Então, a gente precisa continuar as atividades e tentar fazer o melhor para que a gente tenha uma coluna saudável, né? E uma vida melhor, sem dor, né? Enfim. É isso. A gente começa a procurar coisas que amenizam, né? Sim. Mas não que resolve. Exatamente. E aí tá o perigo, aí que mora o perigo. E a gente quer para ontem, na verdade, né? A gente está com uma dor, e é uma dorzinha, e às vezes é uma dorzinha que vem que você não percebe. E aí essa dor se prolonga, e aí você acha que aquela dor forte... Tá ali já agora só, mas é uma dor que vem lá de antes. Às vezes um entorse de tornozelo que você teve, aí você está com uma dor no quadril. Foi por quê? Por conta do entorse do tornozelo. Às vezes você nem lembra que você teve um entorse do tornozelo, né? Às vezes um acidente que você teve lá na infância, e aí você está com uma dor hoje, sei lá, no joelho. Então, toda essa parte você precisa estar atento, né? Sim. Então, e tá tentando fazer atividade física, que é muito importante. É isso. E até para dar uma visibilidade para quem está nos ouvindo, assistindo, se a gente pudesse dar uma introdução, assim, né, à fisioterapia. Vamos contar desde o começo, assim, né, para a galera entender ali.
Eu entendo que veio desde a época da Grécia isso, né? É bem milenar aí o negócio, sim, né? sim. Na época na antiguidade já tinha indícios da fisioterapia, da reabilitação. Aristóteles também descreveu essa parte da parte muscular, né? Da cinesiologia. Legal. Então, já vem de muito tempo essa parte. Eles mostravam até nas esculturas, né? O apreço pelo corpo ali, né? Então, eles prezavam muito estátuas ali bem torneadas, né? Então, você vê aqui, até aquelas imagens greco-romanas ali, renascentistas também. Eles mostravam muito isso, esse cuidado, né? Então, eu entendo que o Aristóteles ele tinha esse cuidado ali, né? Mas eu acredito que também isso cresceu na nossa atualidade. Pelo que eu vejo, assim, foi muito em questões da Primeira Guerra, né? Porque a Primeira Guerra Mundial gerou muitos soldados ali que tinham que ir para campo de batalha. Sim, amputados, né? Amputados. E precisava reabilitar logo para voltar ao trabalho, para voltar para a guerra. Então, assim... A Primeira Guerra Mundial ali, pelo que eu entendo, a galera foi para a guerra, teve problemas, né? Porque, de fato, voltaram muitos soldados com vida, porém, sem alguma parte do corpo ou com alguma dificuldade, mobilidade reduzida. E aí os fisioterapeutas entraram em ação para tentar equilibrar isso, né? Então, teve esse crescimento aí, né? A profissão. Porque antigamente até os médicos reabilitavam, né? Na verdade. Não tinha fisioterapia, né? Certo, era mais verdade. a parte da medicina. Então, os médicos... Aí, eles viram a necessidade de ter um profissional que reabilitasse. Então, aí com as guerras, com a poliomielite, que teve um surto de poliomielite, e a poliomielite tem muita repercussão neurológica, né? Então, O que seria? Eu não entendo muito. A parte da fisioterapia neurológica, você precisa tá sempre estimulando os movimentos para que o paciente volte a fazer a atividade, vamos dizer, movimentos de membros inferiores, que a poliomielite dá muito, né? Entendi. Então, assim, fica cadeirante, né? Então, eu acho que essa parte da migração da medicina para a fisioterapia a fisioterapia teve uma participação muito importante nesse surto de poliomielite que teve, né? Entendi. Então... Mas aí surgiram vacinas também, né? Sim, exatamente. Tanto que é difícil a gente ter agora a polio, né? Então. O Brasil, ele é muito... Ele é um dos países que tem menos... índices, né? Isso. Que legal. Não sabia disso. Muito massa. E falando do Brasil, eu entendo que ali quase centenário isso, né? Acho que foi em 1929 ali que começou a crescer isso no Brasil, né? A fisioterapia, os profissionais. Sim. Foi ali um crescimento que tanto ele foi necessário, né? Pré-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e também eu entendo que a USP também começou a regularizar os cursos, né? De fisioterapia. E o Hospital das Clínicas começou a ter isso como uma grade ali, né? No seu atendimento também. Sim. Muito legal isso. Em 1969. É uma profissão que faz pouco tempo, faz quase 50 anos que tem. Então, faz pouco tempo que tem a profissão na fisioterapia. Então, que legal. A profissão... E mudou muita coisa, né? De lá para cá. Já fazem... até a fisioterapia esportiva, né? Sim. Acreditava antigamente que tinha que ficar muito de repouso, descansar muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já reabilita o fisioterapeuta esportivo já com menos tempo, né? Que legal. Massa. E, assim, as principais áreas, né, que ela tem atuação ali,
Eu lembro de cabeça a acupuntura, mas tem outras ali que hoje você está atuando ali, você citou ali no começo, mas se você puder passar por todas as áreas assim que você tem mais afinidade. Tem a área da acupuntura, osteopatia, quiropraxia. Osteopatia, o que seria? Dos ossos? Osteopatia é uma medicina, não é medicina, vamos dizer assim. Uhum. Em outros países é como se fosse uma medicina, mas no Brasil é considerado uma especialização da fisioterapia. Tá. E a gente trata a osteopatia com o corpo todo, né, do paciente. Então, assim, a gente trata... É como se a coluna fosse o eixo de todos os órgãos, né? E acaba sendo, né? E é mais ou menos isso que a gente estuda na osteopatia. Arrumei minha coluna aqui. Tava meio torta. É boa essa conversa para dar aquele incentivo. E assim, a acupuntura, a quiropraxia, são as áreas que eu atuo. E tem a terapia intensiva, né? Que os fisioterapeutas, na pandemia, teve um boom da fisioterapia, né? Por conta do Covid-19. E teve aquelas tendas, né? Que fizeram para atender os pacientes de Covid-19. Sim, lembro. Teve muito fisioterapeuta que migrou para a parte da fisioterapia intensiva para ajudar, né? Os outros profissionais. Então, assim... A fisioterapia foi muito importante na pandemia, né? Principalmente por conta da falta de ar, assim, dessa parte cardiovascular? Sim, trabalhando com os aparelhos, né? Da ventilação mecânica, né? Que é importante, né? Na UTI, intubação, né? Para melhorar o estado... Porque como a Covid pega a parte pulmonar, né? Então, o paciente tinha que ficar entubado durante um tempo até melhorar, né? Entendi. E aí desentubar. E aí fica no ventilador mecânico. E o fisioterapeuta que atua nessa parte. Caramba! Então, foi... E fora a reabilitação pós-Covid, né? Que é também muito importante. Teve muita repercussão até na osteopatia, eu atendi alguns pacientes pós-Covid que... teve uma repercussão muscular, né? Que o músculo diafragma ele fica bem embaixo do pulmão. Então, ele trabalha... Então, pessoas ficaram com dor intercostal. Então, a gente trabalha... Na osteopatia, a gente libera essa parte muscular e melhora a dor, entendeu? Pessoas pós-Covid tiveram dor intercostal por conta do baixo rendimento. Da deficiência do pulmão, né? Entendi. O pulmão está doente, ele já não está funcionando bem, funcionando, né? Como ele era, né? Sim. Então, o diafragma que faz essa parte da respiração fica deficiente, fica com insuficiência. E a pessoa fica com sequelas. Isso. Aí, com a físio, a pessoa consegue voltar à vida normal. Aí, gente, valorizem os profissionais, porque eu nem sabia disso, tá vendo? Pós-Covid, né? Muita gente ficou. Que interessante. E a parte da gestação também, né? Das mulheres, né? Sim. Tem a fisioterapia gestacional, que auxilia nessa parte da pelve, né? Do assoalho pélvico, que trabalha bastante essa parte da musculatura né? Que tem... Antigamente tinha muito prolapso como é que fala? Deu um branco. Tranquilo. Tem muita mamãe que vai lá para fazer fisioterapia contigo? Então, eu trabalho muito também com terapia manual, drenagem linfática. Então, às vezes, também eu trabalho essa parte também de edema, né? Mais da parte de não estético, né? Mas a fisioterapia também atua na dermatofuncional, né? Mas não faço essa parte. Mas mais dessa retenção líquida, né? Que a mulher tem, né? Que ela tem menopausa, que ela tem TPM, né? Tudo isso a mulher tem, né? Climatério. Essas coisas a mulher... Ela
ela sofre um pouco. Muda né? o corpo, né? Então, a fisioterapia pélvica e ginecológica, né? Que é a obstétrica, né? Que tem ligação uma com a outra, né? Interessante. Tem uma atuação muito grande. Tem a parte que eu vi aqui que é de neurologia. Que a fisioterapia neurológica. Eu atendi alguns pacientes neurológicos, Parkinson, né, principalmente, que é idosos, né? O Parkinson ele pode desenvolver jovem também, né? Pessoas com lá seus 40 anos pode descobrir um Parkinson. Não tem uma causa específica. Mas não tem uma causa específica. É que nem um Alzheimer também, né? Você pode ter um Alzheimer também mais cedo. Depende, porque doenças neurológicas não tem uma tem uma fórmula. Não tem. Então, tem Parkinson, tem o Alzheimer, tem outras patologias também, mas mais o que eu atendi mais foram essas, né? E aí a gente trabalha bastante as disfunções do paciente, né? Tem paciente que fica mais debilitado, tem paciente que anda com mais dificuldade, e isso a fisioterapia ajuda muito, né? Caramba, entendi. E tem uma parte que eu vi aqui também, que é a quiropraxia, que você citou. Eu já fiz, eu acho muito legal. Mas, assim, eu vi que talvez é uma profissão que muita gente fica com receio de fazer. Sim. Por que, né? Que a galera fica com tanto receio? Porque, assim, a quiropraxia, se você for ver, você precisa ter tato para você atender o paciente, né? Um paciente, por exemplo, com uma osteoporose. É perigoso. Você pode machucar a pessoa. Você pode machucar. Eu atendi um paciente que ele teve esse tipo de abordagem. Não foi comigo, foi com outro profissional. Não sei se era... Porque a quiropraxia também, não só fisioterapeuta faz, outros profissionais da área da saúde também, acho que educador físico também trabalha, né? E ele estava com uma dor na coluna, foi no quiroprático e manipulou e aí quebrou, porque ele estava com uma osteoporose muito grande. Nossa. E aí ele fez uma cirurgia grande, né? E aí eu atuei como fisioterapeuta no pós-cirúrgico dele. Mas conseguiu recuperar ou não? Quebrou a coluna do cara. Quebrou a coluna. Ele fez uma artrodese da coluna, né? Para poder, né? Porque senão quebrou. Coluna quando quebra, tem que fazer cirurgia, tem que colar o ossinho, né? Então, não tem como. Mas essa parte, eu não sei se você já entra nessa parte, assim, de células e tal, porque eu vi que eles fizeram muitos experimentos com aquelas células tronco. Sim. Será que isso também poderia ajudar num tratamento pré, né, fisioterapia? Então, tá tendo estudos ainda, né? Não é uma coisa assim que já tem uma certeza. Não. Entendi. Porque quebrou é cirúrgico. Tudo. Quebrou. Caiu de moto. Sim. Normalmente, quem cai de moto quebra uma tíbia, né? Quebra a tíbia. Tíbia qual que é mesmo? É a da perna. A da perna. Quebra a tíbia. Acima do joelho. É essa? Não. Acima do joelho é o fêmur. Ah, é verdade. Eu tô mandando mal aqui. Ainda bem que você tá aqui. Anatomia. Ainda bem que você tá aqui. Glória. Fêmur, joelho, tíbia, fíbula. Tá, então tíbia é a canela. Isso, é a canela. Tá. Normalmente... Tá. Tem mais de um osso ali, né? Sim, a tíbia e a fíbula. Tá. E tem muita disfunção também, porque na hora que você quebra a tíbia, provavelmente quebra a fíbula também, mas você só faz a fixação da tíbia. Da fíbula, normalmente não faz. Ela fica meio quebradinha ali mesmo. Fica assim... Então... Cirurgião, é difícil o cirurgião fazer uma fixação da fíbula. Eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, você falou da questão de moto. E realmente tem muito motoqueiro, motoboy, né? Que trabalha aqui, motogirl aí. E assim, é muito perigoso em São Paulo, né? Eles criaram essa faixa que é mais exclusiva para moto em algumas pistas. Mas realmente deve aparecer muitas situações cotidianas, né? Para recuperação. E essa parte do fêmur ali, vamos dar um exemplo da tíbia, quanto tempo leva para a pessoa conseguir recuperar, assim, em média? Depende muito, né? Depende da lesão,
se teve fratura exposta, se não foi fratura exposta. Depende do histórico do paciente mesmo. Entendi. Idade também influencia? Idade influencia porque depois de uma certa idade, dos 40 anos principalmente, a gente tem uma perda muscular muito grande. Entendeu? Então, assim, e se você não faz atividade, não continua fazendo uma atividade, essa perda muscular é gradativa. Entendi. E vai transformando em gordura o músculo, né? A quantidade de ATP diminui. Então, fica bem complicado para a recuperação. Até uma internação numa UTI, por exemplo, né? Se você fica mais debilitado, não tem uma atividade física, se você sofre um acidente, você fica na UTI, sei lá, 2 meses, para você recuperar é muito mais difícil. E para uma galera que está, por exemplo, a gente sabe que tem uma questão social no Brasil, uma galera que precisa de apoio, e eu acredito que seja caro um tratamento de fisioterapia privado, né, tal. Como que é essa questão pública, assim, no Brasil? Quais são os canais que a pessoa pode procurar, pelo menos em São Paulo, assim? Então, normalmente, público, é muito difícil, você precisa pôr um nome para ter uma vaga na fisioterapia. Eu tenho até uma paciente que passava ou passa pelo SUS ainda. Certo. E normalmente, assim, 10 sessões, aí libera 10 sessões, tipo convênio, né? Sei. E convênio também a gente sabe que não é valorizado o profissional da fisioterapia. Não é? Não é, porque eles pagam muito pouco. Sério? A sessão de fisioterapia. Eu não sabia também. Convênio também. Então, assim, a não ser que você faça um particular e peça o reembolso. Aí eles até reembolsam um valor um pouquinho melhor. Mas, se você for passar o atendimento por convênio, é bem desvalorizado. Então, é melhor você fazer até pelo público, porque você vai ter um profissional que vai fazer um acompanhamento com você. Sim. Olha só, que curioso. Tem a Santa Casa, né, também, que Tem faz. a Santa Casa que faz. Uhum. E eu não sei porque eu não atendo, né, pelo público. Certo. Mas eu sei pela essa minha paciente que ela passa pelo público. E normalmente 2 vezes na semana. Mas é bem concorrido, porque é muita gente que precisa de fisioterapia. Imagino. Porque é muito acidente, é muita dor crônica que se tem, né? Apesar da gente ter um incentivo, né, até de corredor, de fim de semana, que é esse esporte de fim de semana, né? Mas a gente está com uma quantidade enorme de idoso, né? A qualidade de vida melhorou, assim, né? A gente tem uma população mais velha aqui, né? O tempo de vida está aumentando, né, das pessoas. Isso, exatamente. Antigamente era, sei lá, 50 anos, agora o tempo de vida é 70, né, a média. E a medicina também avançou, né? Porque a gente faz mais exame, a gente diagnostica mais coisas. Então, assim, isso faz com que as pessoas vivam mais, né? Então, a gente tem uma população mais velha e isso faz com que tenha mais comorbidades também, né? Vamos pensar assim, né? Que a gente sabe que tem um problema aí em relação a cuidar do corpo, né? Muita gente tem uma rotina... A gente sabe que a rotina nos prende ali... trabalho. A gente fica igual um hamster preso ali na gaiola, rodando ali naquela roletinha lá. Só que assim, por exemplo, eu trabalho muito como home office. E uma das coisas que eu tive que investir, gente, é caro, mas vale o investimento. Primeiro começa na cadeira, né? A gente tem que ter uma cadeira confortável. Sim. E, nossa, eu tentava trabalhar naquelas cadeiras mais duras. Nossa, eu não tenho nem 40, mas já sinto a dor já. Então, porque você fica muito tempo naquela posição. Naquela mesma posição. E para a coluna é horrível isso. Porque a gente tem a vértebra e a gente tem o ligamento anterior, o ligamento posterior, a gente tem os músculos que seguram a vértebra. Se você fica muito tempo parado ali, ela vai sentir. Não circula, né? A coluna foi feita para movimentar. Não foi feita para ficar parada no mesmo. Então, assim, é importante até você adquirir um ambiente
mais propício, né? Pra você conseguir um ambiente legal ali e tal, que você tenha uma cadeira, conforto. Sim, Não mas... só isso, mas que você tenha uma rotina para se movimentar. Sim, exatamente. E aí, colocar umas almofadinhas. Se você não tem uma cadeira tão confortável, colocar uma almofada que fique mais confortável, né? Oriento até pacientes mais idosos também, né? Mais jovens também. E tem até a técnica do Mackenzie, né? Que é uma especialização da fisioterapia também. Que ele orienta para colocar uma almofadinha na região lombar, né? Que é uma região cifótica, que é importante você apoiar para poder ficar mais confortável. Doutora, eu tenho uma curiosidade, que eu comecei a fazer isso porque eu vi na internet, mas eu quero saber se é verdade. Eu comecei a colocar uma almofada, tipo, nas pernas, assim, quando eu vou dormir. Então, eu deito na cama e coloco uma almofadinha assim, pra minha perna ficar um pouco mais alta. Porque fala que isso ajuda a tirar a tensão da coluna quando você tá dormindo. Isso é verdade ou é mentira? Olha, a posição de dormir é individual de cada um. Tá. Não tem uma posição correta, que eu vou falar assim, fica com a perna para cima que vai ficar legal para você. Mas você tem uma coluna diferente da dele, que diferente da dela. Sim. Então, não adianta eu falar assim, não. Pode segue dormir. Todo mundo, não é bem isso. Não é bem isso. É o que fica confortável para cada um. É o que fica confortável para cada um. Tá, legal. Não tem uma posição certa para você dormir. É a posição que fica confortável. Até uma cadeira, a ergonomia que a gente fala, né? Isso. Uma cadeira especial. Mesmo com a cadeira especial, às vezes para você a cadeira vai estar mais desconfortável do que para mim. Porque cada um tem um tipo de coluna. Cada um faz um movimento diferente. Tem a escoliose também, que é uma curvatura... Em S? Em S, que algumas pessoas podem ter, outras não. Como que descobrem que a pessoa tem então, isso? A escoliose tem o teste de Adams que a gente faz, né? Normalmente, até adolescente que sente muita dor nas costas, tudo. Aí você faz o teste, você faz uma flexão da coluna e se tiver uma gibosidade, é porque você tem uma tendência para ter a escoliose. Eu não consigo, aliás, eu conseguia fazer, mas eu parei de fazer, eu fazia artes marciais, né? Aí tem aquele alongamento que você estica a ponta das mãos assim para encostar a ponta dos pés. Quando você para de praticar algum exercício ou alongamentos, você não consegue mais encostar. Sim. Perde a flexibilidade, né? Sim. E acredito que esse teste seja algo parecido, né? Para ver até onde vai ali. Sim. Interessante. E outra coisa que eu também lembrei aqui, a galera gosta muito de usar tênis casual. Eu gosto também, porque tênis casual é aquele tênis tipo, sei lá, Converse, All Star, né? Que ele é estiloso, assim, só que ele não tem nenhum tipo de amortecimento. Eu comecei a reparar que nos meus tênis, uma parte dele acaba sendo desgastada mais. Sim. Mais um lado, menos o outro, assim. E aí, quando você começa a usar tênis mais com amortecimento, mais confortáveis, a tua passada também parece que ajusta, assim, né? Muda muito. Eu não trabalho com palmilha. Tem muito fisioterapeuta que trabalha, tem até um osteopata que é um dos professores meus, ele tem essa fabricação de palmilhas, né? Então, é legal até você procurar, né? Um profissional que trabalhe com isso. Porque você vai fazer uma palmilha específica para o seu pé. Aí você faz a medida direitinho, específica para o seu pé. E é um conforto, né? Sim. Porque tênis é muito pessoal, né? Não dá para falar assim, usa um tênis tal. Então, assim, porque cada um tem um jeito de pisada, né? Então, o ideal seria usar uma palmilha específica para o seu pé. Interessante. Uma vez tinha uma época que eu tava viciado em correr, né? Aí tava correndo em várias provinhas pequenas, assim. Aí eu tive a oportunidade de conhecer um espaço que
que eles começaram a... Era um espaço que eles começaram a... Eu tô mexendo na cadeira. Tranquilo. Era um espaço que eles começaram a fazer uns testes com o lançamento de um tênis. E aí, eles tinham várias linhas desse tênis. E aí, eles olhavam sua pisada. Então, você pisava num tapete assim, pra ver aonde você colocava mais peso. Sim. Eu colocava mais na lateral. Sim. Aí eles, o seu tênis aqui vai ser esse aqui, porque ele vai compensar esse ponto de É o ideal. de ignição que você está colocando peso, ele vai compensar do outro lado. Então, ajudou muito, assim, quando eu fiz o teste, né? Você faz até um testezinho ali. Foi bem interessante, porque melhorou. Eu não sentia. E pessoas que, sei lá, são atletas, né? Fazem maratona e tal. Chega uma hora que o cara não sente mais a pisada dele de tanto tempo que ele tá naquela movimentação, né? E realmente, se ele pegar um tênis que não compense, ele pode até se machucar, né? Eles podem se machucar, exatamente. Pisar em falso ali, tropeçar. Tem tudo isso. É bem interessante essa parte aí. E uma das coisas também que a gente falou aqui é a questão dos idosos. Então, assim, a gente sabe que a nossa geração, né, vai ali ficar mais velha. E aí a gente vai demandar mais dessa área. Você acha que tem muito espaço para essa área de fisioterapia ainda? Tem. Como que tá? Tem. Eu acho que a tendência é crescer para a área, né, de... Porque tem muito idoso fazendo musculação hoje em dia, né? Tem pessoas que antigamente, você vê uma pessoa de 40, 50 anos, era tudo acabadinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estão cuidando mais da saúde, né? Até o médico está indicando mais, faça exercício físico, né? Mudou muita coisa. Então, eu acho que a fisioterapia tem só para agregar, né? Nas disfunções musculares que o idoso pode ter, nas disfunções de articulação, que tem a artrose, a artrite, né? Que todos nós vamos ter. Todos Sim. nós. É uma degeneração natural do corpo. Né? Então, assim, não tem como a gente falar assim, eu tô com dor por causa da artrose. Às vezes não. Você está com dor por falta de atividade. Entendeu? Interessante. Eu vi uma matéria na internet falando sobre estudos para retardar o envelhecimento das células. E eles conseguiram chegar em alguns estudos bem avançados. E eles estão falando que a ideia é que as pessoas consigam manter a aparência por mais tempo, a mesma aparência. Jovem. Tipo, o cara quer manter a Não aparência... quer ter ruga. Exato. Quer manter com 40, 50, ele vai ficar durante um bom tempo. E até essas dores, esses pontos que a gente tem degenerativos que você citou, que é normal, é natural. Né? Diminui a quantidade de colágeno, diminui... É normal, exato. Faz parte, né? Eu acho, assim, é curioso isso, porque do lado estético, muita gente vai querer fazer para manter a sua aparência, né? Porque a galera quer manter a sua boa forma, aparência. Mas tem uma outra questão aí que eu não sei até onde vai isso, né? A gente tem que ver até onde vai esse tipo de estudo. Porque daí você mexe com as células, né? Então, é meio complicado. Hoje em dia tá se estudando muita coisa, né? A gente tem muita ferramenta também, né? Sim. Até a inteligência artificial, né? Exato, tá bem Tudo forte. isso tem uma influência, assim, nos avanços, né? Na medicina, na humanidade, em tudo, e tudo que está se estudando muito, né? Eu não sei até que ponto... Pode chegar a isso, né? Dá um pouco de medo isso aí também. Até a fisioterapia estética, né? Faz muito botox hoje, né? Preenchimento, essas coisas. A mulherada gosta muito. Eu acho que essa tendência tem que... Vai acontecer. Vai acontecer. Não tem como, né? Entendi. Mas... Interessante. Doutora, um ponto também que eu queria até trazer aqui.
O interessante é a pessoa não esperar para pedir ajuda de um profissional, né? Porque a nossa tendência é ficar vivendo ali errado, né? Sempre errado. É o que eu falei, né? É um pouquinho, uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, e vai protelando, vai tomando Dorflex, né? Começa a tomar Dorflex, então. ameniza, não sei o quê, mas não resolve o problema, né? Tem alguns exercícios que a gente pode fazer em casa, assim, que você recomenda, algumas coisas mais práticas, assim, de exemplos? Então, tem o que você pode fazer, exercícios funcionais, né? Uhum. Subir e descer do degrau, tem uma escadinha na sua casa, sobe e desce do degrau, se você não tiver uma dor no joelho, por exemplo, né? Para forçar, mas exercícios funcionais que você pode estar fazendo, levantar e sentar da cadeira, que é como se fosse um agachamento, né? Você pode fazer também, mas lógico, uma cadeira fixa que você não cai, entendeu? Tá apoiadinha na parede. Aí faz é como se fosse um agachamento da academia, vamos dizer assim. Sim. Tá trabalhando membro inferior, glúteo, tronco. Legal. Esses exercícios funcionais, né? Do dia a dia, né? Flexão, extensão da coluna, você pode fazer até na própria cadeira, sentadinho aqui, faz a flexão, faz a extensão. Isso daqui já. Aquele laboral assim também, né? Assim, um alongamentozinho. Esse alongamentozinho eu não gosto muito porque não é tão fisiológico para a coluna cervical. Teria que ser mais inclinado assim. Ah, tá. Interessante. Aí vai para trás, vai para baixo, vai para cima. Tá sempre mobilizando a coluna, né? E esses exercícios de corrida, sabe? Correr paradinho, caminhada. Tudo isso proporciona bem-estar para a pessoa. Se a pessoa está com dor, está com muita dor, não consigo correr, faz uma caminhadinha. Sim. Né? Soltar ali, né? Movimenta as articulações, né? Faz uma flexão, extensão de tornozelo, porque às vezes uma dor no joelho pode vir lá do tornozelo. Pode vir de outro lugar. A galera nem imagina, né? Entendeu? Então, é isso, tá se movimentando. Eu acho que é a palavra. Uma coisa que eu comecei a fazer, eu ficava muito tempo na frente do computador trabalhando e ia direto. Até minha mãe falava, vai fazer alguma coisa, sai daí um pouco, né, da frente do computador, porque... Levanta para comer, porque assim, você vai ali no ritmo, muita coisa para fazer e você vai. Desculpa. E aí eu comecei a colocar um temporizador na tela. Então eu coloco lá, sei lá, 50 minutos, eu vou diretão, aí paro 10. A cada 1 hora eu faço isso. Então eu vou 50 direto, paro 10, me exercito, dou uma caminhada, dou uma volta, tomo uma água, como alguma coisa e volto. Dou 10 minutinhos de parada, eu comecei a sentir uma melhora. Porque meu corpo começou a se movimentar mais. Eu senti a dor de ficar sentado, igual você falou. Exatamente. Aí eu falei, cara, comecei a parar 10 minutinhos, já deu uma baita melhora, assim. E outra coisa que eu comecei a perceber, comigo, né, pelo menos, né, não sei se acontece com a galera também, mas eu sentia muita dor nas escápulas, né? Então, a escápula é uma coisa que pra mim pega muito, porque eu percebia que eu ficava com o pescoço muito pra frente. Pra mexer no computador, você fica com o pescoço pra frente pra ver as coisas, né? Catar milho ali. E aí, eu percebo que a escápula, eu até dei uma pesquisada, né? Você me corrige se eu estiver errado. Google, tem tudo. Tem tudo ali, né? Joguei. Dor na escápula, o que pode ser? Aí fala que quando você fica muito tempo com peso, a cabeça pesa, né? A cabeça é grande. A cabeça pesa. A cabeça é grandona. Aí pesa aqui, dói no meio da coluna, ele desencaixa ali no meio da coluna e começa a passar a dor para as laterais. Na verdade, não desencaixa. Vamos dar... Corrige, fica à vontade. Nada desencaixa, nada sai do lugar. A coluna está bem fixa no lugar. Nós temos os ligamentos, nós temos os músculos. Isso daí é firula. A coluna saiu do lugar. Não existe isso. O que pode acontecer, ela dá uma movimentadinha, porque a coluna, as vértebras movimentam. Então, o que acontece? Você fica parado muito tempo numa posição, é como se você tivesse... Você já quebrou algum braço, alguma coisa? É como se você estivesse imobilizando a coluna, porque ela movimenta. E aí você fica lá.
o tempão naquela posição, vai começar a prejudicar a parte muscular, a parte dos tendões, dos ligamentos que estão ali na coluna. E tem também a parte do sistema nervoso periférico, que passa pela coluna também. Então, assim, o que acontece? Quando você fica parado muito tempo, isso tudo vai prejudicar. Não só porque não saiu nada do lugar, é porque você está muito tempo ali. Aí mesma posição errada. É aquilo que você falou. Você precisa levantar mais tempo, movimentar mais. Fazer aquela flexãozinha, né? Isso. Legal. Porque a gente tem uma parte muscular muito forte que segura a sua cabeça. E que está ali naquela posição. Atenção. Naquela atenção. Legal. Exatamente. Uma das coisas que eu comecei a fazer também, que eu senti a dor também aqui na lombar. Olha, aqui não, aqui. Na lombar é embaixo. Eu senti a dor na lombar. Aí eu comecei a fazer um alongamento que você tem a parede, né? Tem a parede e o chão. Aí você coloca as pernas deitado, né? Você coloca as pernas para cima, encosta o quadril na parede. Sim. E você se estica, você fica em L. Sim. Perna para cima, corpo no chão. E aí, quando eu fazia esse alongamento, eu sentia pegar tudo, desde a lombar até em cima, até aqui, ó. Sim, exatamente. Até o chakra coronário aqui. Por quê? Porque a gente tem uma parte, eu estou estudando osteopatia, então eu falo muito, né? A gente tem uma parte da meninge que vem lá da cabeça, certo? E ela desce para a coluna todinha. Então, assim, por que você sente quando você levanta a perna? Porque essa meninge está atuando também, entendeu? Então, você vai sentir o sistema crânio-caudal, que a gente fala, né? Da coluna vertebral. Então, você, dependendo do movimento que você faz com a perna, você vai sentir lá na cervical mesmo. Por conta dessa ligação meningea que a gente tem da anatomia. Entendeu? Então, é importante. É importante você estar mobilizando mais a perna, estar fazendo os alongamentos. Desculpa te cortar. O tendão da perna, ele vai do corpo inteiro? Não. Aí, na perna, é parte neural mesmo. Ah, tá. Essa parte da meninge vai até a coluna. Aqui a lombar, né? Aqui na lombar, a gente tem o plexo lombar, né? Certo. Que daí começa essa parte... Porque a parte do sistema nervoso é interligado com a parte da meninge e do sistema facial, vamos dizer assim, né? Certo. Então, por isso que você sente membros inferiores para a coluna. Entendeu? Interessante. Então, dores lombares pode estar atrelado tanto à perna como na parte posterior também, inferior e posterior. Isso. Aí você tem que entender onde que tá ali a... E aí tá mobilizando. Que nem o pessoal fala assim, eu tô com o nervo ciático atacado, né? Todo mundo fala, né? Sim. É verdade. Porque às vezes não é só o nervo ciático. Às vezes é essa parte muscular também que tá muito parada, entendeu? Que você não tem movimento, que você quando alonga, você sente mais... Porque é a falta do alongamento, é a falta de mobilidade. Tá fazendo mais coisas em prol da sua coluna, entendeu? E acho que boa parte da população sofre com dor lombar, né? Exatamente. Acho que é meio que universal isso. Até afastamentos, né, de trabalho, porque trabalha muito tempo sentado. E assim, algumas empresas precisam, elas precisam de produtividade. Então, às vezes, o profissional também não tem uma parte que faça uma ginástica laboral. Às vezes, tem empresa, hoje em dia tem muito, né? Mas tem empresa que não tem, né? Então, precisa de produtividade. Só que, às vezes, a parte mental do profissional que está trabalhando ali sentado também está abalada, né? Então, tem isso também. Que a gente fala que é o modelo biopsicossocial, que tem que trabalhar também a parte do emocional do trabalhador, né? Porque, às vezes, lá na empresa que ele trabalha, às vezes tem sei lá, às vezes muita pressão no trabalho. Metas, né? Isso. Eu trabalho com metas também. Então... Vamos entregar. Isso também pode proporcionar
uma alteração de sistema nervoso e dá dor na coluna. Eu já tive um trabalho assim, eu fiquei tão tenso, assim, um período que eu fiquei com isso aqui quase travado. E aí, uma época, formigou meu braço, assim, também. Então, que é o plexo cervical. Aí eu falei, nossa, fiquei com medo. Aí fui no médico, ele falou, cara, você tá com alto estresse. É estresse. Aí, É estresse. Porque o estresse, ele tudo. propicia isso mesmo. Gera ansiedade também na pessoa, né? Isso. Uma coisa vai ligando a outra ali, né? Vai puxando a outra. É isso Interessante. E outra coisa que eu ia te perguntar também, eu já fiz isso porque eu dei uma pesquisada, assim, em coisas mais práticas dentro de casa que você pode usar. E aí eu vi uma galera falando para você usar a bolinha de tênis para fazer. Sim, é uma técnica muito boa. Vou até citar aqui a profissional, a fisioterapeuta que eu gosto muito do trabalho dela, a GG, e que ela trabalha na ginástica olímpica com os atletas. E eu fiz uma palestra com ela uma vez. Que legal. E ela trabalha muito com essa liberação miofacial, ela trabalha com Rolf, né? Uhum. E é muito legal isso, porque você pode trabalhar com a bolinha, você pode trabalhar... se você tiver limão em casa, você pode fazer como se fosse uma bolinha de tênis e pode colocar em locais específicos de dor, de ponto gatilho, de tensão miofacial e ficar ali uns 30, 60 segundos e pressionar o ponto. Você pode colocar aqui... Ficar fazendo assim na parede, né, também. Isso, ficar fazendo na parede. Você pode ficar fazendo também no chão, pode deitar no chão, ou numa cama mais durinha, né, que você pressione, né, o ponto gatilho, o ponto de tensão, e dá para tá movimentando, né, e fazendo a liberação miofacial, né, ali do quadrado lombar, ali da parte lombar, né, às vezes a pessoa tá com uma tensão, né, de lombar, ou glúteo também, dá para você colocar. Entendi. E fazer a liberação, é muito bom. Que legal. E uma coisa que eu tenho curiosidade, a galera, os atletas usam muito aquelas fitas, uma fitinha assim. Sim, bandagem. Aquilo funciona mesmo? Olha, eu sou meio cética, mas tem gente que gosta. Fita do equilíbrio. É. Uma coisa assim, né? Bandagem funcional, bandagem tá. funcional. Não, tem muito profissional que trabalha com bandagem funcional e gosta. Tem muito atleta que usa muito. A bandagem funciona como se segurasse a articulação, né? Uhum. Às vezes uma lesão, sei lá, de um ligamento, alguma coisa, ou tá com frouxidão ligamentar, né? Às vezes a pessoa tem uma propensão a ter alguma lesão, ela põe só para proteger, vamos dizer assim, né? A bandagem funcional. Acho que depende muito da finalidade, né? O que a pessoa tá querendo. Mas é bom, é uma técnica boa, mas... Entendi. Eu não uso muito. Tranquilo. Falando de técnicas, acho que é interessante a gente falar pra galera sobre a diferença das técnicas de fisioterapia ocidentais versus orientais. Sim. Porque muita gente acho que nem sabe ou às vezes até confunde, né? Achando que é uma coisa só. Mas tem origens diferentes ali, né? Da onde surgiu e como elas são feitas, né? E até elas se fundem, né? Em alguns determinados momentos. Você falou que você usa algumas técnicas chinesas e tal. Sim, sim. A medicina oriental, ela trabalha muito essa parte de reequilíbrio, né? De acupuntura. A acupuntura trabalha os meridianos, né? Antigamente não se acreditava muito, né? Aqui o Ocidente, né? Dessa parte, mas aí muitos médicos foram estudando, fisioterapeutas, várias outras áreas. A parte de odontologia também estuda muito a medicina chinesa, para tratamento de ATM também. Então, assim, e a medicina chinesa, ela trabalha no Tai Chi, energia, Qigong. É uma coisa mais da cultura que a China tem, né? Sim. E trabalha com moxa, né? Moxa é uma técnica muito boa para reequilíbrio de energia, de estagnação. O que é esse moxa? Eu não conheço. Um moxa... Eu gosto de trabalhar muito com moxa, chama moxa bustão. Ela é feita de artemísia, né? E você acende, como se fosse um charuto.
como se fosse um charutinho. Aí tem a mocha lã também, que dá para você colocar num copinho, né? Tem vários tipos de mocha. Tem a mocha bastão, que é uma menorzinha, assim, que dá para você colocar na mão, que é a cultura de Coriô, né? Que a gente fala. E... Interessante. É bem... Na China, tem até um hospital que trabalha só com mocha. Eu sei porque o pai do meu filho foi para lá e aí ele conheceu um pouquinho da China ali. Ele tá aqui acompanhando. Minha mãe também tá aqui. Legal. Então, e aí a medicina chinesa trabalha mais nessa parte, né, de reequilíbrio de energia e tal. E a ocidental, ela trabalha mais na parte de exercício, biomecânica, a parte da ciência, né, baseado em estudos científicos. Então, assim, a gente faz uma fisioterapia mais assim... Menos filosófica, mais científica ali. Isso. Eles usam muito aqueles negócios... Eletroestimulação, né? Que é o choquinho, né? Que a gente fala, né? A eletroestimulação para dar uma... Eletroterapia, né? Que eles chamam. Calor e frio também. Interessante. Não, e assim, eu gosto das duas, né? Porque cada uma tem uma função e acaba ajudando. Mas eu tenho muita afinidade pela oriental, assim. Porque ela olha como um todo. Porque, de fato, o corpo ele é um universo que ele... Vamos dizer assim, ele funciona em ecossistema, né? Que você falou. E é um conjunto. Por isso que eu gosto de estudar osteopatia, por conta disso, porque ela é uma união de todas apesar de ser baseado em anatomia, que a osteopatia é baseada em anatomia, ela trabalha o conjunto, né, do corpo. Mais ou menos que nem a acupuntura, entendeu? Porque ela trabalha o conjunto do corpo, né? E aqui o ocidental não tem essa prática de tô com dor, tomo um remédio. E tá tudo certo. Entendeu? E não é bem assim, né? Sim. Não é bem assim. Eu acho que tem essa parte de trabalhar o biomecânico, mas tem o emocional também, que influencia muito, né? Até a parte dos jogadores de futebol, né? Sim. A pressão que eles têm, né? Os jogadores de futebol, né? Você pega o exemplo do Ronaldo, o fenômeno. Ele quase ficou sem jogar uma Copa porque ele lesionou o joelho. Ali, com certeza, foi uma cirurgia muito bem feita. Sim. Mas também a fisioterapia foi tanto quanto importante a cirurgia, porque sem ela ele não ia conseguir a mobilidade, né? Porque depois da cirurgia, pelo que eu entendo, o profissional ele fica sem a mobilidade, né? Ele perde aquele movimento. E a físio vai soltando de novo os movimentos dele. Sim. Quem ganhou a Copa pra gente em 2002 foi um fisioterapeuta, né? Com o Ronaldo ali. Porque sem uma físio boa, ele também não conseguiria jogar. E tem que ter um emocional bom, porque ele teve uma lesão e é preciso reabilitar, né? E aí ele precisa fazer tudo direitinho para que dê tudo certo, né? Que ele volte para o campo bem. Então, tem que ter um conjunto da fisioterapia, educador físico. É um conjunto, né? É um conjunto. E outra coisa, doutora, a parte de pilates e yoga, porque é uma coisa que a galera tá crescendo. É um boom que tá tendo. Na pandemia também a galera começou a fazer online. Você acha que é uma extensão da fisioterapia? Como que é, assim? Ou uma parte mais filosófica ali também? É uma extensão da fisioterapia, sim. A Pilates e a Yoga são técnicas muito utilizadas. Muitas clínicas trabalham com essas técnicas. Eu gosto muito mais do Yoga do que do Pilates, é particular meu. Qual a diferença? Eu também não sei diferenciar muito bem. O Pilates, ele trabalha... Ele tem aqueles aparelhos, né? Que você vai... Você se estica, né? Pendura ali e tal. Isso. Eu fiz algumas aulas de Pilates e eu, como pessoa, não gosto, tá? Mas, gente, façam Pilates. É muito bom para a coluna. Cientificamente, é muito bom.
Se pendurar, né? Estica a coluna também, né? Isso, Fica porque tem... pendurada, E o yoga também. O yoga, você faz as posturas, né? Principalmente coluna, né? Que você precisa ficar naquela postura durante uns segundos e você vai trabalhando também a parte respiratória, né? Tem que ficar numa posição desconfortável É... e ficar ali sustentar. Isso. Mas aí é de acordo com o que você Consegue. o Pilates também, né? Mas eu acho que o yoga é uma coisa mais independente, não precisa dos aparelhos, sabe? Tem o Pilates solo também que o pessoal faz, né? Mas o Pilates é uma coisa mais em grupo, né? O yoga, por exemplo, você pode fazer em casa, né? Sozinho. Entendeu? Então, eu acho que é isso a diferença. Mas são técnicas muito, muito boas de você trabalhar. E o online que pegou. Na pandemia, né? Na pandemia. Uma amiga minha deu muita aula de Pilates online. Muita aula. Que legal. E os benefícios, assim, que a gente vê deles, né? É criar um hábito, né? Criar o hábito. Você cria um benefício na sua vida a longo prazo, que você não consegue, às vezes, ver a curto prazo esse benefício, né? Mas quando você chegar numa certa idade... Sim. Né? E tem um ritmo 2, 3 vezes por semana, tem que fazer. Porque se você começa, eu vou começar e para. E aí como é que fica? A perda que você tem é muito grande. Uhum. Então, você tem que continuar a fazer. Legal. Ou uma hidroginástica também, que tem na fisioterapia. Que a gente... é muito legal, né? Hidroginástica é muito relaxante. De repente, uma pessoa que tem uma fibromialgia, sabe? Uma coisa mais... Porque a fibromialgia trabalha essa parte emocional, né? Muita gente que tem fibromialgia. Então, a hidroginástica ela é bem relaxante. Quem gosta, né? Porque você tem que ir, tem a aula, né? Tem um horário, tem que ter maiô, tem uma série de coisas. Preparo. Tem um preparo para ir. E a musculação, que eu acho que é muito boa também, que a gente tem muita academia aqui em São Paulo, principalmente, né? É uma rede, tem Smart Fit, tem Pano Bianco, tem Rebook, tem Biorritmo, tem tanta academia. E é um exercício que você pode ir a hora que você quer, entendeu? Eu acho que a academia é muito bom. Só não pode virar sócio, né? Pagar e... amanhã... Aí a galera começa só a ir no verão. Vai começar o verão, eu preciso estar, né, no shape. Ou às vezes vai lá e só faz uma bicicletinha. Não é bem assim, né? Tem que fazer um fortalecimento muscular, quadríceps, isquiotibiais, abdominal, né? Paravertebrais. Precisa fortalecer aí, né? A musculatura. E os benefícios são maravilhosos, né? Até no rendimento no trabalho, sono. Sim. Tudo, né? Sono fica melhor, redução de ansiedade. Redução de peso também. Redução de peso. Depressão também. As pessoas estão com muito problema, né, em relação a isso. Sim. Então, a gente libera, né, neurotransmissores no corpo, né? A gente libera adrenalina, norepinefrina, enfim, hormônios de bem-estar. Serotonina. Que seu próprio corpo libera. Você não precisa tomar. Hoje em dia tá na moda, toma remedinho para dormir, toma remedinho para acordar. Você entendeu? Não é assim, não pode. Você tem, assim, exercício que é de graça. Exato. Você pode fazer em casa também. Bombou muito na pandemia também exercício online, né? Até as próprias academias fizeram. Fizeram. Tem aplicativo agora de personal também. Você paga por mês, aí você faz com o personal ali online. Online. Então, assim, ficou muito mais fácil. Democrático, né? Não quer ir lá para academia? Faz em casa. Exato. Boa. Né? E, assim, uma dúvida que eu fico, assim, agora em relação aos profissionais da físio. Quais são os desafios que eles enfrentam aí nos próximos anos? Talvez pós-pandemia, a gente está falando de pandemia, né? Teve a questão aí da pandemia que os profissionais também foram acionados e tal. Quais são os desafios que você vê, assim, para a profissão nos próximos anos? Então, eu acho que o profissional da fisioterapia, ele tem que estar sempre se atualizando, né? Ele tem que estar sempre
investindo no que ele gosta de fazer, né? No fisioterapia. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E, assim, eu acho que a fisioterapia só tem a crescer no mercado de trabalho, porque as pessoas estão querendo se cuidar mais, né? Eu acho que é isso, né? As pessoas estão querendo se cuidar mais, estão querendo viver mais, estão querendo aproveitar mais, viajar mais. Então, assim, ninguém quer ficar com dor, né? Ninguém quer ter uma disfunção para sempre. Então, a gente tem a internet, tem informações na internet hoje em dia. Hoje em dia, você vai para o profissional, você já sabe o que você tem. Você quer saber mais, né? Então... Você já pesquisa, você já vê. Então, eu acho que a fisioterapia tem mais a crescer, né? A crescer e se tornar uma profissão que ela já é linda, né? Eu não posso falar, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito. Mas, assim, eu acho que tem a tendência a crescer mesmo. E que todas as pessoas tenham a oportunidade de ter um fisioterapeuta. Que eu acho que é isso, né? Para você ter mais vitalidade, para você ter mais energia, para você ter mais disposição. Porque eu acho que é isso a fisioterapia, né? Muito legal. Para que você tenha mais oportunidade de ficar com a sua família, né? Porque acho que você com saúde, você com disposição, você consegue fazer tudo, né? Exato. É curtir os netos, né? Um idoso, vamos supor, né? E é isso. Uma das coisas que você falou da Covid, né? Que tinha problemas cardiovasculares ali. Eu nem imaginava que os fisioterapeutas foram tão acionados assim para fazer esse processo durante a pandemia, né? Durante o período do Covid e depois também. As sequelas. Então, foi muito importante a profissão aí na pandemia. Foi. E tá sendo, eu acho, porque em outras, não só na Covid, né? Eu acho que em outras patologias, né? Sei lá, um AVC, Virais, né? Ou virais, E eu acho que tudo que envolve a fisioterapia tende a só acrescentar, né? Muito bom, doutora. E aí, para recapitular aí, né? Então, a gente falou sobre a introdução, o conceito, né? Da onde veio, da Grécia, o crescimento no mundo, as guerras ali, né? Impulsionaram os profissionais, veio para o Brasil. A gente teve a profissão sendo... ela é recente, né? Como você mesmo falou. Ela não é tão antiga assim no Brasil. As áreas de atuação, que a gente falou também, né? Então, várias áreas, as metodologias, né, que são usadas tanto com a filosofia oriental e também a vertente ocidental. Então, elas têm uma diferença, mas elas se conectam também em alguns momentos, Sim. Né? Alguns profissionais. A gente falou dos benefícios, né, de tudo isso. A gente falou também dos desafios aí que estão pela frente. Eu acredito que não é a primeira pandemia nem a última que a gente vai passar. Tomara que não, mas a gente sabe que isso está suscetível a acontecer e profissionais na área da saúde, eles são importantes, eles têm que ser valorizados. Então, é muito legal trazer você aqui. E eu quero encorajar a galera, né? Depois dessa conversa aqui profunda, a se olhar, né? Olhar o seu corpo, não... tô cuidando da minha alma, tô cuidando da minha mente, mas e aí o corpo, né? A gente fala muito sobre mente, corpo e alma. Porque o físico interfere na alma e a alma interfere no físico. Exato. Que eu acho que tem uma ligação muito grande. Exato. Então, assim, se você não está bem de alma, o seu físico não fica bem. E vice-versa. Exato. A gente está com o crescimento de uma população mais idosa, mas a gente está crescendo o sedentarismo também. Sim. Com pessoas mais jovens, né? Então, fica essa reflexão aí para vocês, para se olhar e cuidar, fazer ali dentro de casa. Não precisa ir numa academia, como ela falou. Você pode fazer em casa, fazer exercícios simples, usar uma bolinha de tênis, né? Para soltar aí pontos de tensão.
qualquer coisa. Você pode ver até na internet, no Instagram, tem muita coisa, no YouTube, né? Até o próprio videogame, né? Tem esses videogames que tem exercício. Até tem a fisioterapia com games, né? Que a gente faz. Que a gente está sendo estimulado até em alguns estabelecimentos também. Que dá para você fazer em casa também, né? Se você tiver uma oportunidade de ter um videogame que é caro, né? Não é barato. Exato. Enfim, mas tudo dá pra gente fazer. É bem democrático. Então, eu quando era mais novinho, eu jogava aqueles de dança, assim. Eu achava muito massa. Então. Tava todo suado, mas, mandava muito. E aquele... Tem esses agora de óculos, né? De realidade virtual ali, que você faz os movimentos e tal. Tem o Kinect, né? Do Xbox ali. Então, se você tem, manda bala, entendeu? E não fica só, porque a criançada tá muito na internet, muito... Celular, né? Fica ali muito no celular. Então aí você acaba ficando numa posição só e tem que... O importante é variar as atividades, não ficar muito tempo naquela mesma nostalgia, vamos dizer assim, né? Antigamente a criança brincava na rua, né? Não é que nem hoje, fica dentro do quarto, né? Fica com receio, os pais ficam com receio de deixar na rua. De deixar porque tem a violência, tem assalto, né? Rouba celular, né? Hoje em dia é perigoso, a gente sabe que não é fácil. Sim, isso mesmo, doutora. Eu acredito que a gente está chegando na reta final aqui com os tellers da conversa. Muito legal. Vocês que já nos seguem aí no Instagram, @constelice, deixa um like, deixa um comentário aí de gratiluz aí pro conteúdo, pra gente continuar crescendo. Vocês que chegaram agora também, curtam aí, que vai vir muito mais, a gente vai trazer muito mais profissionais, assim como a gente trouxe a doutora Juliana. E se vocês gostaram e gostam do nosso conteúdo autoral e vocês querem apoiar, a gente vai deixar um link aí na descrição, tá? Do Apoie-se, para a gente continuar trazendo, né, conteúdos assim autorais e também incentivar parte dessa arrecadação para projetos sociais, né? A gente já trabalha ali divulgando algumas páginas, né, que fazem trabalho social, divulgam, né, projetos para ajudar pessoas, de modo geral. E quero agradecer a excelente profissional, a doutora Juliana, que está aqui com a gente hoje. Ela disponibilizou um tempo dela para falar sobre isso, tirou as dúvidas, né? Espero que eu tenha agregado alguma coisa. Com certeza. Foi muito bom, foi muito produtivo. Obrigada. Coisas que eu nem sabia, coisas que eu tinha dúvida, né? A gente às vezes não sabe exatamente o nosso corpo ali, onde está cada coisa. É legal trazer um profissional para tirar essas dúvidas da gente e a gente se olhar mais. E, doutora Juliana, por favor, deixe seus contatos aí para a galera te acompanhar, te seguir, te procurar nas redes também. Fique à vontade. Eu tenho meu Instagram profissional, que é a Físio Juliana Castro Junqueira. Tá. E podem me seguir aí. E estou aberta a alguma dúvida, se alguém tiver. E é isso. Gratidão. Obrigada. Constellers, é isso. Lembre-se, mente, corpo e alma. Recalibre seu equilíbrio. E fim da transmissão e gratidão. Valeu.